Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o terceiro vídeo da série para você que quer entender um pouco mais sobre o relógio biológico e usá-lo a seu favor para emagrecer e controlar o peso, diminuir o estresse, dormir melhor e ter mais disposição e energia ao longo do dia. A proposta desse Instagram e desse canal no YouTube, lembrando que esse vídeo vai sempre ao ar simultaneamente nos dois, é tratar de assuntos e mostrar dicas práticas para quem quer viver plenamente. Viver com mais sucesso e maior paz de espírito. A ideia é fazer isso por meio do conteúdo de livros transformadores, como este aqui que a gente está trabalhando nessa série de 4 vídeos. Mude seus horários, mude sua vida, do Dr. Suhas Sagar. Seja lá qual for a pronúncia desse nome. Lembrando novamente o aviso que eu repito em todos os vídeos, porque ele é muito importante. O intuito desse vídeo é compartilhar a minha experiência pessoal com a leitura e as práticas propostas no conteúdo deste livro. Se você sofre com alguma dessas questões, estresse, ansiedade, problemas no sono, você quer emagrecer, procure sempre ajuda profissional, médico, um psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista. É muito importante você procurar a pessoa especializada corretamente, naquele assunto para o qual você tem necessidade. Essa série de vídeos está dividida em 4, esse é o terceiro vídeo, a gente já falou sobre o relógio biológico, já falou sobre dormir melhor e hoje a gente vai falar sobre comer melhor e nos horários certos. Vamos começar lá então. Bom, trazendo aqui a primeira reflexão, será que você é esse tipo de pessoa aqui? Dá uma olhada. Você acorda de manhã achando que hoje é aquele dia, hoje é o dia que você vai comer menos, você vai começar aquela dieta, você não sente fome pela manhã. A verdade é que a maioria das pessoas que precisam perder 10 quilos ou mais, mais de 10 quilos, muitas delas não sentem fome pela manhã simplesmente porque já comeram demais à noite. Então você acorda com aquela sensação de que estou meio cheio, não preciso comer agora de manhã, hoje é um dia de emagrecer mesmo, já vamos pular o café da manhã. Aí você chega no almoço, já está com fome, mas aquele dia lá que você já vai começar a sua nova dieta e tal, então você pega e faz um prato mais leve, um frango grelhado, de repente uma salada, não sei. Você come menos, você come pouco no almoço. Mas aí vai chegando lá para o meio da tarde, 3, 4 horas da tarde, já está cansado, já está meio irritado, meio estressado. Aí vou fazer aquele lanchinho da tarde, quem sabe um biscoito, quem sabe um bolo, junto com uma xícara cheia de café, às vezes com açúcar esse café. Aí chegou a noite em casa, depois do trabalho, depois das suas atividades, você está morrendo de fome. Aí é a hora de fazer aquele prato, aquele jantar, você muitas vezes pisa na jaca e você continua comendo durante a noite, mesmo depois da janta, mesmo sem fome, inclusive, e vai dormir super cheio, se sentindo meio mal, às vezes até dorme mal por causa disso, tem alguma questão, às vezes de, enfim, o intestino meio irritado, alguma coisa assim, dependendo do que você comeu. Então, será que você se identificou com essas questões? Espero que não, espero que você já esteja controlado, já adaptado com relação a isso. Lembrando que quanto mais velho a gente vai ficando, depois dos 30 principalmente, é mais fácil de você sentir essas questões, às vezes muito novo, o nosso organismo está muito novinho assim, ele tem essa habilidade ainda de contornar essas questões muitas vezes. E, enfim, isso vai variar um pouco às vezes com a idade também. É importante a gente lembrar que o nosso sistema digestivo ele tem o seu próprio ritmo circadiano. Nosso sistema digestivo ele vai trabalhar dentro do seu próprio horário. Muitas vezes diferente, algumas questões são um pouco diferentes do nosso próprio ritmo circadiano do cérebro que controla o corpo inteiro, em algumas questões. Por isso, o horário das refeições é muito importante. É extremamente importante você saber que horas você deve comer, que horas você deve comer mais, que tipo de alimento você vai comer naquele horário, porque tudo isso vai influenciar no seu bem-estar ao longo do dia, vai influenciar em como o seu corpo assimila aqueles nutrientes que você ingeriu e como você vai, ou como o seu corpo vai refletir isso na qualidade do seu dia, da sua noite, inclusive do seu sono. Então, o horário das refeições é uma coisa extremamente importante. Um exemplo, a tolerância à glicose ela costuma ser mais alta de manhã, assim como a sensibilidade à insulina, que também costuma ser mais alta de manhã do que no fim do dia. Justamente porque quando a gente acorda, o nosso corpo o sistema digestivo ele também começa a funcionar
pouco mais devagar, mas ele já vai se aquecendo ali ao longo da manhã. Para quando chegar na hora do almoço, né, não necessariamente na hora do almoço, mas nesse período que a gente conversou nos primeiros vídeos, entre as 10 da manhã às 14 horas, que é um período em que o sistema digestivo está pronto para fazer grandes quantidades de digestão, né, quando a gente ingere mais comida e que isso seja um combustível para o nosso dia, que isso vai funcionar como uma grande fonte de nutrição, de alimentos para o nosso dia. Depois desse horário, né, à tarde, o nosso corpo vai trabalhar na digestão daqueles alimentos que você ingeriu na hora do almoço e vai diminuindo esse ritmo no final do dia. Quando o sol se põe, basicamente o ritmo do sistema digestivo é muito mais devagar do que ele era de manhã e de tarde. Então é muito importante a gente se alimentar menos então à noite e principalmente ter essa atenção ao horário no qual a gente se alimenta de noite. Isso vai fazer muita diferença na sua qualidade de sono, na forma como o seu organismo vai reagir em termos hormonais, em termos de digestão mesmo. E isso vai gerar resultados que são resultados provavelmente que você talvez almeje, que talvez você esteja buscando, certo? Passar a maior refeição para o meio-dia, portanto, ela pode mudar a sua saúde pelos próximos anos. Principalmente depois que você chegou lá na casa dos 30 anos, se você for mais velho ainda, né, 40, 50, mais necessária ainda é essa mudança. Eu percebi isso em mim. Quando eu estava lendo esse livro, eu comecei a leitura do livro com essa proposta de colocar em prática e ver se funcionava mesmo, né? A verdade é essa. Uma coisa positiva foi que o livro me passou muita confiança, com muita citação, artigos científicos sérios e tudo mais. Então, quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu fiquei um pouco cético com relação a isso, porque eu sempre fui essa pessoa que eu descrevi agora no começo, de que acordava sem fome, eu sempre pulava café da manhã, mas não tenho fome nenhuma. Chegava às vezes no almoço sem fome ainda, então eu comia quase nada, pouquíssimo mesmo. E chegava à noite, era um desafio para mim, porque eu tinha, não necessariamente fome, mas eu tinha necessidade, eu sentia essa angústia quase, de ter que comer alguma coisa. Em quantidade, e nem sempre em qualidade. E às vezes isso ia para horários da noite que eu já devia estar dormindo, inclusive, né? Ia comer alguma coisa lá para as 10, 11 da noite, e às vezes alguma coisa com mais carboidrato e tal. E depois eu ficava me perguntando, nossa, eu estou comendo direitinho, eu faço uma quantidade geral de alimentação dentro do que eu deveria estar comendo, né? Fazendo um mapeamento ali dos macronutrientes e um mapeamento basicamente da quantidade de calorias também, né, usando aplicativo e tal, nada muito preciso, obviamente, mas eu vinha notando que em torno de 900 a 1.000 calorias que eu consumia ao longo do dia, sendo que a minha meta era 1.500, então eu ficava sempre em torno disso mesmo, ou seja, 2/3 da minha caloria do dia, ela estava vindo da parte da noite. 67% do que eu consumia de caloria no dia vinha dessa parte noturna e não na parte do dia. E eu tô comendo menos, às vezes eu até faço um esforço e tal, e não tô tendo resultado nenhum. Então, quando eu comecei agora no final do ano para cá, essa outra forma de me alimentar, né, prestar mais atenção nesses horários, tentar fazer no meio do dia, a maior refeição do dia, eu comecei a sentir... A primeira coisa que eu senti foi um certo receio. Eu falei, nossa, eu vou passar muita fome à noite se eu for comer, né, fazer minha última refeição ali entre 18 e 19 horas, quando o sol está se pondo. Eu vou passar muita fome depois, porque eu sempre tenho muita... essa vontade, essa ânsia, né, de comer alguma coisa à noite. A primeira coisa que eu notei é que isso não aconteceu logo no primeiro dia. Eu estava preparado para fazer, de repente, tomar um leite ou comer uma fruta, uma coisa bem mais leve, um pouco mais tarde da noite. Nem isso foi necessário. O que eu sinto é que quando eu faço uma refeição, quando eu sigo o dia inteiro, né, direitinho, eu faço um café da manhã mais leve, mais tranquilo, e aí o almoço, eu garanto que essa é a minha maior refeição do dia, e aí chegando no final do dia, eu faço a minha menor refeição, ou uma refeição menor, né, mais leve, antes do sol, quando o sol está se pondo ali nas primeiras horas da noite, ali no máximo às 19 horas,
então eu fico tranquilo o resto da noite, eu tenho sono mais cedo, inclusive, e eu consigo dormir mais tranquilamente à noite. Eu já mencionei isso nos outros vídeos, né? Mas eu estava dormindo muito pouco ao longo das minhas noites de sono. Estou gravando esse vídeo hoje é sábado, dia 30 de janeiro, e de ontem para hoje, ontem eu dormi em torno das 10 alguma coisa, acho que não chegou nem às 11. Vamos dizer que chegou perto das 11, né? Porque eu tenho colocado como objetivo deitar ali entre 10 e 10 e meia, então perto das 11 foi o horário que eu dormi mesmo, e eu acordei hoje 7h30, foi até um dia que eu me deixei dormir um pouco mais. Então, se fizer as contas, eu dormi ali umas 8 horas pelo menos, um pouco mais até. Uma pessoa que estava dormindo 4, 5 horas por noite, às vezes 6, e o dia que eu dormi às 6, eu dormi bem essa noite. Isso tem sido recorrente, né? 7, 8 horas por noite, mesmo durante a semana, mesmo quando eu tenho que acordar cedo por compromissos, como trabalho e tudo mais. Então, esses hábitos de alimentação, aliados com esses horários de dormir, de desligar telas, né, smartphone, mesmo Kindle para leitura, eu gosto de ler à noite, então tenho lido livros físicos à noite, com uma luz amarela mais fraca, no abajur. Isso tem feito toda a diferença. Parece que não, mas faz. Quando a gente tem o primeiro contato com isso, a gente fica meio cético, né? Porque acho que todo mundo é meio cético com relação a mudar o próprio estilo de vida. Eu tenho essa postura cética com relação a tudo, né? Se eu fosse um dos apóstolos, eu seria São Tomé, com certeza, porque eu seria aquele que ia desconfiar. Ah, será mesmo? Deixa eu ver se funciona. Tanto que eu estou partilhando minha experiência que eu tive, né? Começando esses hábitos desse livro. E eu fiz esse teste justamente para ver, será que funciona? Não vou botar fé 100% num livro, no método X ou Y, só porque alguém falou que é legal, ainda mais nos dias de hoje. A gente pode ter uma conversa melhor sobre isso em um outro momento, em um outro vídeo. Mas essa é a grande questão, tem sido mesmo transformador. Eu estou no começo ainda, acho que está fazendo um mês agora, fez um mês agora, né, porque eu comecei um pouco depois do Natal. E isso tem sido transformador. Eu ainda tenho coisas a melhorar, ainda estou me adaptando a algumas das coisas propostas pelo livro, mas tem mudado muito a qualidade de vida em geral, energia principalmente. A gente vai falar no nosso último vídeo na semana que vem, o vídeo 4 de 4, né? A gente vai falar sobre exercícios e os horários de se exercitar. E, nossa, o meu topo de energia tem sido assim maravilhoso ao longo do dia, coisa que há muito tempo não acontecia. Então, olha, de verdade, se você ainda está meio descrente em relação a isso, eu recomendo que tente, porque tem sido fantástico para mim. Pode ser que para você não seja, acho que cada pessoa é uma pessoa, o próprio livro considera isso, né? Pessoas diferentes têm pequenas questões diferentes, mas é por isso que você precisa se adaptar e encaixar isso dentro das suas necessidades. E cuidado com as crenças limitantes, a gente está cheio delas. Cheio de crenças limitantes, a gente acaba deixando de fazer coisas, deixando de mudar porque, comigo não vai dar certo, comigo isso não funciona, eu sou difícil de mudar alguma coisa, e a pessoa no fim das contas nem começou, nem tentou. Então eu convido você a arriscar e tentar de verdade. Bom, café da manhã, pular ou não pular? Essa é uma grande questão, acho que essa questão é discutida aí várias vezes, tem pesquisas boas, pesquisas ruins sobre isso, o pessoal do low carb fala uma coisa, o pessoal mais tradicional da nutrição fala outra coisa às vezes, coisas muito desencontradas. Eu vou dizer o que o livro propõe. Eu era dessas pessoas que acreditava em pular café da manhã, que não tinha problema nenhum. Talvez para algumas pessoas de fato não tenha, mas no meu caso, o meu não sentir fome de manhã, ele vinha justamente de uma refeição horrível, principalmente à noite, exagerada, em grandes quantidades, e que no fim das contas só me causava prejuízo, né? Dormia mal, dormia mais tarde, com sono ruim, e chegava de manhã não tinha fome porque eu tinha comido demais à noite, era simples assim. Eu continuo... eu parei com essa coisa do horário, né, de comer tarde da noite, mas eu continuo com pouca fome de manhã quando eu acordo, isso é impressionante. Mas eu tenho comido alguma coisinha, porque isso ajuda o corpo a se adaptar. Eu postei no Instagram algumas vezes eu fazendo uma receita diferente de brócolis no café da manhã, sim, mas o brócolis feito de um jeito meio tostadinho ali, ele fica fantástico, aquilo ali é uma delícia.
É uma refeição leve, né? Pode ser um suco, pode ser uma vitamina, pode ser... Um suco que eu digo é aquele suco verde, né? Não um suco cheio de frutose, tenta evitar isso. Mas aquele suco verde, né? Com couve, limão, gengibre, que é uma delícia, que você pode ou bater no liquidificador, se você tiver aquela centrífuga, se fazer na centrífuga, colocar água, porque aí você não tem a frutose ali. Ele fica maravilhoso, é gostoso, dá uma energia ali um pouco especial pela manhã. Existem várias opções do que você pode comer no café da manhã, mas é imprescindível você evitar excessos, né? Mesmo excessos de comida em qualidade, porque o corpo ainda está se aquecendo, né? O sistema digestivo ainda está se aquecendo entre esse horário das 6 às 10 da manhã. Então é bom pegar leve para você não se sentir pesado demais de manhã, não se sentir mal demais pela manhã. Eu gosto de comer um ovo cozido pela manhã, é tranquilo, às vezes um café preto mesmo. Ou então eu faço mesmo suco verde, depende do dia, depende do tempo que eu tenho disponível, ou o brócolis que eu comentei agora há pouco, por exemplo. São refeições mais leves e são refeições que não me enchem, né? O dia que eu como pão, o dia que eu como principalmente pão de farinhas processadas, né? Farinha de trigo, esse tipo de coisa, isso me faz mal, isso me deixa mal desde o momento que eu tomo café da manhã. Isso atrapalha um pouco o meu rendimento, meu foco, inclusive, muitas vezes, ao longo do dia. Então é muito importante você escolher bem o que você come no café da manhã. E deixar isso de uma forma prática, né, para que você consiga, de fato, se alimentar pela manhã e ir para o trabalho, esse tipo de coisa. Então é muito importante essa questão dos horários, que você possa se planejar também, né? Porque é um outro desafio que a gente tem. A gente pode muitas vezes saber como fazer direito, saber como comer direito, ou os horários corretos de fazer isso, entender por quê e concordar com isso, inclusive. Mas aí a nossa rotina, os horários do trabalho, o tipo de compromissos que a gente tem, eles meio que atrapalham. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Em primeiro lugar, a gente precisa se cuidar, porque se a gente não se cuida, a gente não vai durar para sempre. Nossa qualidade de vida não vai durar para sempre. Pode ser que a gente, em algum momento, não possa realizar esse trabalho, justamente porque a gente não se cuidou antes. E aí isso pode ser, inclusive, muito mais complicado do que você ter que, de repente, acordar um pouco mais cedo para fazer um exercício, ou deixar um ovo cozinhando enquanto você toma banho, sabe? Alguma coisa desse estilo. Aliás, essa é uma técnica que eu sempre usei. Eu gosto de comer um ovo cozido pela manhã há muitos anos, e uma técnica minha é justamente essa. Eu deixo o ovo ali cozinhando, vou tomar banho, porque é mais ou menos o tempo que eu preciso para o banho, é o tempo dele cozinhar. Então, quando eu saí do banho, troquei de roupa e tal, ele já está pronto, como ovo, um café preto rápido, às vezes um expresso, uma coisa que dê para fazer de maneira rápida e está resolvido. Nem sempre eu faço aquele brócolis, porque ele toma um pouquinho mais de tempo, porque eu preciso ali de uns 10 minutos para lavar o brócolis, né, cozinhar ele ali daquele jeito. Então, às vezes não dá tempo, simplesmente assim. Mas a gente se adapta, dá para às vezes preparar alguma coisa na noite anterior, cada um tem um ritmo, tem uma preferência, mas o importante é que a gente não exagerar açúcar, não exagerar em farinhas, não exagerar nessas coisas pesadas demais no café da manhã que possam já te deixar se sentindo mal, certo? Então é mais isso aí. O autor do livro ele sugere que sim, a gente tenha um café da manhã, mesmo que ele seja bem pouquinho, bem leve, porque a ideia é que você não chegue esfomeado demais no meio-dia, mas nem sem fome. Porque se você comer demais pela manhã, você pode chegar sem fome no meio-dia, isso pode ser um problema, porque você vai adiar a sua maior refeição do dia para a noite, e aí já era também, né? Aí a gente já conversou sobre isso agora há pouquinho. A outra questão é aquela da gente comer sempre que a gente tem fome. Ela é um hábito útil, eu já testei isso, faço isso, mas a gente tem que tomar um cuidado com uma coisinha. A gente se educa com relação à fome. Então a gente educa os nossos horários de sentir fome ao longo do dia. Então isso é muito perigoso, porque eu vou deixar para comer quando eu tenho fome. Se você está educado, né, se seu corpo está educado de maneira ruim para quando sentir fome, você vai acabar às vezes exagerando ou comendo nos horários errados.
Então é preciso que você se reeduque de acordo com, com esses horários, com o próprio ritmo circadiano do nosso corpo, né? Para que você sinta a fome nos horários adequados. Então isso também faz parte de uma educação. É preciso a gente tomar um certo cuidado com isso. Mudar o horário das refeições com um pequeno café da manhã e um almoço substancial vai eliminar essa sensação de fome mais tarde da noite. Se você faz a sua maior refeição do dia depois que escurece, algumas questões podem acontecer, alguns problemas podem aparecer. Primeiro que você vai dizer ao seu corpo que é um sinal que você dá para o seu corpo, né, para o seu corpo se preparar a armazenar gordura abdominal, né? Porque pensa bem, né? Você faz isso pouco antes, né, essa refeição grande, substancial à noite, acaba sendo pouco antes de você deitar para dormir ali, sei lá, 8 horas. E colocar o cérebro e os órgãos do corpo no modo do sono, que é onde eles estão se restaurando. Né? O próprio ritmo do sistema digestivo está mais devagar, você não está usando tanta energia quando você usa quando está acordado. Então, é muito mais fácil de você armazenar gordura nesse horário do que se você comece a sua maior refeição do dia ao meio-dia. Além disso, né, o cérebro deixa de receber os sinais da leptina, né? É quase um sintoma semelhante à resistência à insulina. E se você não dorme o suficiente, ou se você come na hora em que seu corpo deveria estar dormindo. Então isso é muito importante. A leptina é aquela enzima que vai trabalhar no consumo de gordura acumulado, né, ou da gordura ingerida, para que ela se transforme em energia para o corpo. Então dessa forma você não armazena a gordura. Mas isso pode acontecer se você não tiver a leptina, se você tiver um dos hormônios presentes ali, que é aquele que inibe a própria leptina, né, que é a insulina, que é o caso da insulina. Não vamos entrar em detalhes de biologia aqui, né, de bioquímica, nada disso, mas só para fazer uma pequena explicação do que é a leptina, já que eu citei a leptina agora aqui. A gente tem que lembrar que o corpo vai precisar de combustível, né, substancial nas horas diurnas. Por isso, almoçar, fazer sua maior refeição no meio do dia, não necessariamente ao meio-dia em ponto, né, mas no meio do dia, nesse horário ali, entre 11 horas, 1 da tarde, seria o ideal, né? É muito importante, porque é quando o nosso corpo de fato precisa de energia. E à noite, o nosso estômago ele também se esvazia de forma um pouco mais lenta, uma velocidade um pouco mais lenta, porque o nosso próprio sistema digestivo está trabalhando de forma mais lenta à noite. Isso pode gerar algumas sensações ruins, né? Azia, alguns sintomas assim também. Mas aí é a grande questão, como é que você muda esses hábitos? Como é que a gente pode mudar esses nossos hábitos ruins de anos e anos e anos, comendo errado, horários errados, quantidades erradas? Como é que a gente muda isso? A primeira coisa que você vai fazer é restringir calorias à noite. É de fato fazer uma refeição mais leve, com alimentos mais leves, não tão pesados assim, né? Evite coisas pesadas à noite, porque isso pode complicar a digestão ali, te deixar se sentindo mal, até atrapalhar o sono. E consumir um café da manhã modesto é a segunda dica. Porque assim você vai empurrar essa sensação de fome mais para o meio-dia mesmo. Se você exagera no café da manhã, tem chances, como a gente falou agora há pouco, de você não sentir fome, não sentir tanta fome ao meio-dia e acabar, por fim das contas, não comendo tanto ao meio-dia e empurrando a fome para a noite, aí você vai querer comer demais à noite, certo? Comer é um meio primário dos relógios do intestino e do fígado entenderem que horas são, né? Como eu mencionei lá no comecinho aqui desse vídeo, a gente tem um próprio ritmo circadiano do nosso sistema digestivo, que parece, né, nem sempre exatamente a mesma coisa do ritmo circadiano geral, né, vamos dizer assim, que se rege a partir da luz. Então, o sinal que a gente manda para o sistema digestivo é justamente o horário e a quantidade de coisas que a gente come. Então, por isso é importante a gente tomar muito cuidado com a alimentação, com os horários que a gente come e com a quantidade e qualidade da comida que a gente ingere nesses horários também. Então, é sempre isso. No café da manhã, uma refeição mais modesta, sem exagerar ou evitando mesmo, né, açúcar,
pão em geral, né, farinhas, essas coisas no café da manhã. Fazer uma refeição mais substancial no almoço, de qualidade, com comidas boas. E à noite você ingerir menos e mais cedo. É importante isso também. Lá perto do horário do sol se pôr, então ali 6:30 da tarde, da noite já, né, 19 horas, seria um horário ideal para você fazer a sua última refeição do dia, sendo uma refeição mais leve, não uma refeição pesada. Muito, e principalmente menor, que não seja a sua maior refeição do dia, né, que seja uma refeição menor que o almoço, por exemplo. Além disso, né, pode ser que no começo, na primeira semana, alguma coisa assim, você sinta alguma fome lá para as 10, vamos dizer que você vai dormir às 10, 10:30, vai se deitar nesse horário, você sente uma fomezinha que te incomoda. É natural, né, a gente está se adaptando, então você pode de repente tomar um copo de leite, fazer um chá para tomar antes de dormir, ou então uma fruta leve, com uma castanha, uma coisa assim, mas nada exagerado e pesado, né? De fato, tente fazer a sua menor refeição do dia ali entre 18h30 e 19 horas, que seria o horário ideal, seria só a janta. E aos poucos você vai se acostumando a, de fato, a fazer essa ser a sua última refeição do dia. Você vai sentir a diferença. É impressionante, vale a pena tentar. Eu proponho esse desafio aí da primeira semana. Se você não estiver se sentindo bem depois de uma semana, paciência. Mas eu aposto que vai sim. Pelo menos essa é a minha experiência. Além disso, existe essa questão, né? Como a gente tem um próprio ritmo circadiano para o nosso sistema digestivo, a gente corre o risco de desalinhar os relógios do cérebro e do sistema digestivo e trazer esse efeito do jet lag, né, de quando você muda de fuso horário, à nossa vida. Então, se você desalinhar esses horários, que é o que a gente faz quando come demais à noite e continua comendo no horário que você já devia estar dormindo, né? Às vezes você vai dormir 1 da manhã e já tá beliscando, comendo um lanchinho, comendo não sei o quê, nesses horários tarde da noite. Isso manda uma mensagem muito ruim para o organismo, isso desalinha os dois ritmos circadianos que a gente acaba tendo no corpo. Eu falo dois, mas é bem entre aspas isso, né? Mas de qualquer forma, é como se fosse mesmo dois. É como se eles estivessem se desalinhando nesse momento que você está comendo demais à noite, exagerando na comida nos horários errados. E isso vai trazer alguns efeitos, ou pode trazer alguns efeitos, como irritação, inflamação no intestino, né? Então, de repente, você consegue perceber isso pelo tipo de fezes que você tem, se está sendo fácil ou não você ir no banheiro, né? Fazer o número 2, esse tipo de coisa. Ou então efeitos que você sente ao longo do dia, como uma fadiga muito forte que se mantém, né, constantemente sempre, você sempre está meio cansado, uma confusão mental às vezes. Então, são efeitos do jet lag. São efeitos de quando você viaja para um outro país, para um fuso horário diferente, e seu corpo não se adapta tão bem, justamente porque é isso que acontece, né? Você vinha num ritmo de alimentação, num ritmo ali circadiano relacionado à sua alimentação, ao sistema digestivo que era e a luz mudou completamente, a luz do dia muda completamente quando você muda de fuso horário. Então isso desalinha os seus relógios biológicos ali, e isso traz efeitos ruins, isso pode ser muito muito ruim ao longo dos anos, isso vai pesando cada vez mais ao longo dos anos. Então, exagerar na comida depois do pôr do sol, ela pode provocar essas perturbações no organismo, né? Refluxo ácido, úlceras, síndrome do intestino irritável, essa resistência à insulina que leva ao ganho de peso. Então, é muito importante você prestar atenção nesse seu horário de alimentação, porque isso vai fazer a diferença, né? Emagrecer, se você quer emagrecer, se você quer ter hábitos saudáveis em geral, não adianta olhar só para uma coisa, a gente tem que olhar para o todo do nosso organismo. Isso significa olhar sim para o horário do sono, olhar sim para os horários que você faz exercício e, claro, olhar sim para os horários em que você se alimenta, em que você faz as suas refeições. Então, para você começar esse processo, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, é se observar e responder algumas perguntas com relação aos seus hábitos alimentares, ao seu horário, ao que você come. As perguntas eu vou lê-las aqui. Anota aí, né? Faça essas perguntas para você, passa um momento ali refletindo, talvez um dia ou dois refletindo nelas, antes de começar, se você quiser. Mas o autoconhecimento ele é sempre muito importante em qualquer processo que você esteja vivendo, qualquer processo de mudança principalmente, se conhecer é extremamente importante, porque não adianta você só falar, eu vou mudar assim,
e você não sabe como você é, como você está. Parece meio idiota falar isso, né? Mas não é, a gente muitas vezes não presta atenção em si mesmo. Então, vamos aqui algumas perguntas para você tentar se conhecer melhor no que diz respeito à alimentação. Primeira, a que horas você faz hoje cada refeição? Quantas vezes você está comendo ao longo do dia? Né? E qual é o tamanho de cada refeição? Qual que é a sua maior refeição hoje? Quantas vezes do dia você belisca, né? Aquela hora não é a hora da refeição, mas deu uma fome aqui, vou pegar uma fruta, vou pegar um biscoito, vou pegar um pedaço de bolo, vou tomar um café com açúcar, vou tomar... Enfim, quantas vezes por dia você belisca? Quantas horas por dia você fica sem comer? Isso é importante também, que a gente precisa dar sempre um descanso para o nosso sistema digestivo, deixar ele processar o que está lá, e não ficar comendo toda hora, né? Cuidado com isso. Suas refeições são coloridas? Isso aqui me lembra algumas histórias. Tem uma vez que eu tava com uma amiga, a gente foi comer no Quilo, né? Um restaurante Aquilo. Tinha uma mãe com um filho, sei lá, uns 10, 12 anos, uma coisa assim. A gente lembra da mãe virando pro filho e falando, pega coisa verde. Ele pegou uma ervilha, né? Ou então, né, você pergunta para a pessoa, sua refeição é colorida? Sim, eu como Fruit Loop no café da manhã, sabe aquele cereal cheio de tudo colorido? Não é isso, né? Coloridas no sentido de comida de verdade e de qualidade. Suas refeições são coloridas? E a última pergunta, quantos sabores complexos você aprecia em cada refeição? Isso é muito importante, extremamente importante, porque muitas vezes a gente basicamente só come a mesma coisa o tempo todo e não está apreciando os diferentes sabores, o que significa que você está deixando de comer certo tipo de alimento, deixando de ingerir provavelmente certo tipo de nutrientes. Então você ter vários sabores, vários tipos de alimentos, né, uma variedade é muito importante. Então, são essas as perguntas, vamos refletir sobre elas, você se conhecer inicialmente é muito importante. E quais são as dicas? Quais são as dicas que você precisa ter atenção, né, para você começar esse novo estilo de vida, para você melhorar sua alimentação e respeitar os seus horários? Bom, primeiro, coma sempre a mesma hora todos os dias. Que hora você faz o café da manhã? Repita esse horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Que hora você come no almoço? Repita esses horários todos os dias, inclusive nos finais. Que horas você vai fazer sua última refeição do dia, fazer sua janta? Ali entre 18h30 e 19h é o horário que a gente recomenda, mas escolha ali o seu melhor horário e repita esses horários todos os dias. É extremamente importante você criar essa rotina, porque você está educando a si mesmo para o horário que você vai sentir fome, para a quantidade de fome que você vai sentir naquele horário e para que o seu sistema digestivo, seu corpo todo, né, ele comece a liberar os hormônios de digestão relacionados à digestão, relacionados a todo esse processo. Então, você sair desse horário pode ser ruim porque o seu corpo está esperando um alimento mais ou menos naquele horário, esse alimento não vem, ou vem cedo demais, ou vem depois, e você acaba desregulando um pouco essa questão do corpo. Isso pode ser muito complicado em algumas situações, por exemplo, situações de trabalho em que você não tem um horário específico para fazer o almoço, ou você faz reuniões no almoço com clientes, né? Você vai almoçar junto, esse tipo de coisa. Hoje em dia, por causa da pandemia, eu acredito que isso tenha diminuído muito, né? A gente não tem nem restaurantes abertos com essa frequência, a gente não tem feito refeições com pessoas desconhecidas, justamente para evitar a transmissão e tal. Mas vamos pensar numa situação normal, porque acreditamos, esperamos, isso não vai durar para sempre, né? Então, tome cuidado com esses horários, porque isso desregula o seu corpo e pode não ajudar tanto nesse processo todo que a gente está fazendo de mudança. Então, você tem um horário fixo para se alimentar todos os dias, inclusive nos finais de semana, a gente tem essa mania de, chegou o fim de semana, agora é fim de semana, pé na jaca, né, liga o F ali e já era. Por que acontece? Você está indo bem, seu corpo está se adaptando, chega no fim de semana, você se regula tudo, você tem que começar um processo de adaptação de novo na segunda-feira. Então isso é muito complicado, tente evitar isso. Obviamente, ninguém aqui é
é robozinho, você vai ficar, né, ali o tempo todo para você seguir aqueles horários sempre, saiu, nossa, fim do mundo. Lógico que não. Nós todos somos seres humanos, uma certa flexibilidade é importante. Mas se essa flexibilidade é uma rotina, o negócio está complicado. Então, tente manter esses horários sempre no fim de semana também. Segunda dica, faça a sua maior refeição no meio do dia. Como a gente disse, esse horário entre 10 da manhã às 2 da tarde é o horário que o nosso sistema digestivo trabalha melhor, que a gente está no nosso maior nível de energia. Então, é importante que essa maior refeição venha nesse horário também. Então, meio-dia, meio-dia e meio, 1 da tarde, não sei, mas repita esse horário todos os dias. Escolha o melhor horário para você e repita esse horário todos os dias. A minha refeição, por exemplo, do almoço, ela é sempre em torno da 1 da tarde. Prepare um café da manhã rico em nutrientes, né? Não um café da manhã pobre, pão, café com leite, acabou. Não faça isso. Uma coisa leve, que não seja pesada demais, mas rica em nutrientes. A gente já falou um pouco sobre isso agora há pouco mesmo, então não vou ficar me repetindo. Mas essa é uma das dicas também. A outra dica, evite os lanchinhos, evite as refeições no meio. Esse é um assunto que pode ser polêmico, é o que o livro traz, mas a gente sabe que existe uma certa onda de pensamento na nutrição, por exemplo, que diz que você tem que comer de 3 em 3 horas, que tem a ver com metabolismo, etc, blá, blá, blá. Bom, há discordância sobre isso, há pesquisas científicas sérias que discordam com relação a isso, né? Se você se você conhece o Dr. Souto, esse pessoal que trabalha com low carb, por exemplo, que é bastante sério, eles, por exemplo, já dizem a mesma coisa que esse livro diz, para você comer só nas refeições principais e esquecer esse papo de 3 em 3 horas. Mas, se você está se adaptando, se você está tentando fazer essa mudança, mas sente muita fome no meio e não consegue, né, comer uma coisa leve, tentar ser uma coisa bem mais low carb mesmo, né, uma castanha, alguma coisa nesse sentido, nesses horários entre refeições, caso seja mesmo necessário, faça, né? Ninguém aqui é robozinho, como a gente falou, mas de qualquer forma é importante você dar esse respiro para o sistema digestivo, né? Então, se você faz um café da manhã ali nas 8h30 da manhã, e aí só vai comer ali meio-dia e meia, 1 da tarde, você deu um certo respiro para o sistema digestivo, e é legal também que você empurrou essa fome para o almoço. Então você garante que o almoço seja mesmo, de fato, a sua maior refeição do dia. Por isso essa dica. Faça menos refeições. Essa dica tem a ver com a anterior, né? Então, além de não fazer os lanchinhos, faça menos refeições. Tenta ficar ali, café da manhã, almoço e o jantar, dessa forma que a gente conversou. Lembrando que muitas dietas fracassam justamente porque elas supõem que o seu maior problema é o ganho de peso. Na verdade, o que a maioria dessas dietas esquecem de planejar, né, é justamente que o ganho de peso ele é uma consequência a outras questões. Geralmente, o primeiro problema que você tem que resolver é justamente o seu ritmo circadiano que está confuso, que provoca, né, esse caos na flora intestinal, nos hormônios e no sono. E que isso sim que gera o ganho de peso, gera alguns efeitos bastante negativos para o corpo. Então é extremamente importante a gente olhar primeiro para esse ritmo circadiano e olhar para a gente como um sistema complexo que está tudo unido, né? Não dá para separar, eu vou cuidar só disso. Mas o nosso corpo são várias questões ao mesmo tempo que você precisa olhar para elas. Olhar para essas questões do sono, dos horários em que você come, dos horários que você faz exercício, isso pode te ajudar e muito em seguir uma dieta, por exemplo, em seguir não gosto de falar dieta, mas dieta parece essa coisa que você faz por um tempo, mais radical, que você vai parar e depois você vai ganhar tudo de volta em termos de peso, né? Então, essa reeducação alimentar, esse novo estilo de vida, porque a dieta boa é aquela que se transforma em estilo de vida que você vai seguir para sempre. Portanto, algumas dietas impossíveis de serem seguidas para sempre, elas são bastante complexas. Mas, de novo, voltando para esse aviso do início do nosso vídeo, é que você sempre tem um profissional da área adequado, né, especializado naquele assunto para te guiar, para te ajudar. Né? Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, nutricionista, nutrólogo, enfim, dependendo de qual for o seu problema.
fazendo essa última partilha para a gente finalizar esse vídeo, no meu caso, a questão da alimentação é uma questão complexa, porque ela envolve até um pouco de compulsão, embora não seja nada grave, assim, mas eu tenho trabalhado isso com a minha terapia, né? Psicólogo aqui, com quem eu faço terapia. E é de fato importante você procurar um profissional se você sente essas questões, porque muitas vezes eu vou sugerir, por exemplo, por causa, né, o livro sugere para vocês fazer a menor refeição do dia à noite, mas você pode ter outros gatilhos que não só essa questão da fome, da quantidade que você comeu ao longo do dia, que é o meu caso, por exemplo. Então, para mim, é um desafio ainda, apesar de eu estar fazendo isso há um mês, ajustar esse meu horário à noite. Mas é impressionante que ajustar esse horário todo do sono, dos exercícios e da alimentação me ajuda a controlar uma certa compulsão alimentar que eu tenho à noite, embora não seja uma compulsão grave, seja mais controlável mesmo. Eu não preciso de medicamentos, nada disso, sabe? A terapia sozinha já ajudou bastante, já tem ajudado bastante. Tanto que eu consegui já perder... eu fui semana passada no nutrólogo, né, que eu também faço um acompanhamento com o nutrólogo, e de fato eu perdi perdi gordura, né, numa quantidade boa, inclusive, da última vez para essa, e ganhei massa muscular. Eu estava até meio desanimado que na balança eu não tinha perdido nada. Eu falei, nossa, estou esse tempo todo fazendo tudo direitinho, e dá uma desanimada, né? A gente sabe que motivação também é importante nesse processo. E assim, eu sentindo que não estava tendo resultado nenhum. Aí eu cheguei no nutrólogo, não, eu ganhei uma boa parte... uns bons quilos ali de massa magra, o que foi muito bom, muito positivo, e perdi uns bons quilos de massa gorda, né? Massa gorda, se fala assim, é de gordura mesmo, que é o alvo. Ainda tem mais para perder, eu não cheguei lá ainda, obviamente, aos poucos a gente vai trabalhando isso, mas é interessante lembrar isso, né? Não sei se vocês conhecem a Lara Nesteru, que é uma sugestão aí de Instagram para seguir, para quem quer entender melhor a questão da alimentação e tal. Ela fala muito isso, né? Não se pese. Se pesar é a pior coisa que tem. Tente medir por outros padrões. Você no espelho, aquela calça que não servia agora está um pouco melhor, está chegando a servir. Algumas medidas, por exemplo, porque a balança é a pior coisa. A balança flutua muito, pode ser que num dia você esteja mais inchado, né, tenha retido mais água por alguma questão, ou então pode ser isso que aconteceu, né? Por exemplo, estou treinando e estou me alimentando corretamente, eu acabei mantendo o peso, mas é porque eu ganhei massa magra e perdi gordura. Então, isso tudo pode acontecer, a gente às vezes pode desanimar e acabar enfiando o pé na jaca, né? Porque, não tá dando certo mesmo, vou comer tudo que eu tenho direito, e assim vai. Então é muito complexo, essa questão é muito complexa, esse vídeo ele se propõe de fato a fazer essa partilha com relação à minha leitura do livro e à minha prática pessoal, a minha vivência desse assunto, mas isso envolve muitos fatores, né? Eu mesmo já disse várias vezes para alguns amigos, né? Você quer emagrecer? Faça terapia, porque muitas vezes a questão é emocional, não é simplesmente uma questão alimentar. Então, não trate isso como uma questão alimentar, não se culpe, né? A gente tem muita culpa que vem nessa nossa cultura com relação à alimentação, né? Eu não tenho força de vontade, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Às vezes a questão é mais profunda, às vezes a questão de fato precisa de ajuda. Se você não está conseguindo atingir seus objetivos, procure ajuda, não desista, né? Não deixe a sua saúde para lá. A gente fala de alimentação, a gente fala de comer direito, justamente porque isso traz efeitos para a saúde, né? Não é fobia de nada, não é, enfim, preconceito com nada, muito pelo contrário, é justamente questão de saúde. Eu mesmo estou indo atrás disso hoje por causa de uma síndrome metabólica que eu tive, que eu diagnostiquei no final de 2019 e que já melhorou muito, mas ainda não foi suprimida 100%. E isso traz efeitos para a saúde que eu estava tendo, que eu consegui reverter, graças a essa busca, essa dieta que está já deu mais de um ano, né? 1 ano e meio mais ou menos, atrás dela, seguindo acompanhamento com endocrinologista, com nutrólogo e com terapia que eu retomei, na verdade, mais recentemente. Então, tudo isso faz resultado, a leitura desse livro tem muito a ver com isso também, e tudo se soma, né? A gente precisa olhar para a gente como um todo. A gente tem sempre vários pilares para cuidar. O físico, o aspecto físico, né, material, o aspecto mental, o aspecto emocional e o aspecto espiritual também. Então são 4 pilares que juntos formam um todo, a gente não pode esquecer de nenhum deles.
Não existe isso de olhar só para uma... A não ser didaticamente, obviamente, né? Olhar só para uma coisa e esquecer das outras, porque você vai estar desequilibrado. Se você tem uma construção que precisa de 4 pilares para se sustentar e você não tem 3, né, ou só tem 2, essa construção não está funcionando inteiramente. Não está inteiramente funcional e pode ser que alguns dos problemas sejam, inclusive, muito graves. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Na próxima semana a gente vai ter o nosso último vídeo dessa série, que é sobre exercícios e o melhor horário para se exercitar e a importância dele. Não perca esse último vídeo, porque, novamente, nós somos um todo. Não dá para trabalhar só um aspecto e esquecer dos outros e esperar o mesmo resultado. Então, a gente tem o nosso último vídeo na semana que vem dessa série e depois a gente vai começar outras séries, eu espero, aqui também. Gente, muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau.